Salve, salve família! Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas, algumas técnicas para vocês aprenderem aí a fazer uma sobrancelha top. É um serviço que dá pra gente agregar valor aí na nossa barbearia, dá pra gente ganhar muito lucro com isso, tá? Se a gente souber usar da forma correta e se a gente começar a implantar ali nos nossos clientes e saber fazer os nossos clientes se interessarem por isso. E é uma coisa que faz total diferença no nosso rosto, né, no rosto dos nossos clientes, então vale a pena demais a gente aprender ali a fazer esse serviço de uma forma top. Então vamos lá que eu vou passar algumas dicas para vocês aí, fechou? E é isso aí, vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar algumas marcações que a gente pode usar na sobrancelha aqui para servir como base, né? Se você ainda tem dificuldade aí na noção de como deixar a sobrancelha e tal, para você não se perder, eu vou ensinar para vocês algumas marcações que a gente pode seguir, tá bom? Então, usando o nosso lápis aqui, ó, eu vou fazer algumas marcações. E primeiramente, antes de tudo, a gente vem penteando, né, arrumando aqui a nossa sobrancelha, para a gente ter uma noção mais ou menos de como ela vai ficar. E para a gente definir aqui, ó, o início da nossa sobrancelha, né, essa parte do meio aqui, como a gente pode fazer para ter noção nessa hora. A gente pode pegar aqui, ó, com o nosso lápis, encostar nessa parte do meio aqui do nariz do nosso cliente. Não é nesses cantos aqui de baixo, tá? Nas laterais. É nesse meio aqui, ó. Encostar o nosso lápis e deixar ele reto aqui, ó, na direção do nariz. E nessa parte da sobrancelha aqui a gente pode fazer o nosso risco. Puxei o risco reto aqui, ó. Aqui a gente pode ter uma noção já de onde vai começar a nossa sobrancelha, tá? Pra gente definir agora o arqueamento aqui, ó, da nossa sobrancelha, essa parte mais alta aqui, a ponta de cima da nossa sobrancelha, a gente pode definir pegando aqui, ó, encostando o lápis nesse canto do nariz aqui do nosso cliente, tá? Dessa vez é no canto, né? A primeira vez foi aqui no meio, dessa vez é no canto aqui do nosso nariz do nosso cliente, perdão. E a gente deixa aqui, ó, pode abrir o olho, cai um pouco, e a gente deixa o lápis, olha para cima aqui, ó, pra eles verem melhor. Isso, assim, fica assim. E a gente deixa o lápis direcionado na reta mais ou menos aqui, ó, do olho do nosso cliente aqui, ó. Tá vendo? Deixando nessa direção aqui, a gente faz outra risca aqui. E a gente já tem noção mais ou menos daqui da onde a gente vai deixar o arqueamento da nossa sobrancelha. Tá? Então aqui a gente já tem a base do início da sobrancelha, é a base da parte do arqueamento aqui da ponta de cima. Agora a gente precisa definir o final dessa sobrancelha. Com essas três bases, a gente já consegue usar e fazer uma sobrancelha top. Então, para definir aqui, né, a base do final da nossa sobrancelha, a gente vai encostar o lápis aqui, ó, mais uma vez nesse canto do nariz do nosso cliente. Só que agora a gente vai deixar o lápis direcionado no final dos olhos do nosso cliente aqui, ó, tá? Então a gente vem aqui, ó, encostando no nariz e na direção dos olhos do cliente aqui, a gente vem puxando outro risco aqui, tá? Então aqui a gente já tem a definição das três partes que a gente precisa saber para fazer a sobrancelha da forma correta. Então agora eu venho umedecendo aqui para a gente começar a fazer a limpeza. Venho umedecendo toda essa sobrancelha. Para fazer a limpeza agora, eu venho usando a nossa lâmina e eu venho, né, da forma que eu sempre trabalho, que é com a lâmina em mão livre. E aqui, nessa parte de cima, a gente vem só limpando mesmo. Mantendo, né, esse formato dela. E aqui no começo, eu costumo deixar ela um pouco mais fina, né, um pouquinho mais fina, que é pra gente valorizar essa parte aqui, ó, e conseguir arquear essa parte aqui, deixar ela um pouco mais larga na parte de cima. Então, a gente pode dar uma afinadinha aqui no meio, ainda mais porque a sobrancelha dele é bem cheia aqui no começo. Então a gente vem tirando um pouquinho mais no começo aqui. E no meio, aqui a gente vai deixando um pouco mais. Tá? Cheguei aqui, até aquela pontinha que a gente tinha feito aqui, né, da parte do arqueamento. Agora a gente começa a descer aqui, ó.
A gente vem limpando, descendo. Até chegar no final da nossa sobrancelha, que é aqui que a gente já marcou, né? Então, agora eu vou começar a limpar a parte de baixo aqui, ó. Então, aqui no começo eu venho limpando bem pouco mesmo. Só esse excesso aqui que fica passando. E aqui, ó, nessa parte do meio aqui, eu costumo tirar um pouquinho mais, que é para dar uma valorizada aqui, ó, deixar essa sobrancelha um pouco mais levantada, um pouco mais arqueada. Então, essa parte aqui eu já costumo tirar um pouco mais. Venho tirando aqui. E depois eu começo a descer até chegar no final da nossa sobrancelha. E encaixar, né, com essa parte aqui que a gente já fez a parte de cima. Fiz aqui a limpeza da parte de baixo já. Agora a gente vai fazer aqui o começo da sobrancelha. A gente já fez a risca aqui. A gente só vai seguir essa base mesmo. E agora a gente vem com a escovinha, tirando esse excesso. Vou dar mais uns toquezinhos aqui nesse começo. Ele costuma ficar um pouco mais cheio. E é isso, a gente já fez a primeira, agora vamos para a segunda. E a gente vem fazendo a nossa primeira marcação, encostando o lápis no meio do nariz aqui, reto aqui, ó. E vem fazendo a nossa marcação aqui, ó. Temos a primeira marcação do início da sobrancelha, agora encostando nessa parte de baixo do nariz e na direção dos olhos do cliente, a gente faz a outra, que vai definir o ponto de arqueamento da sobrancelha. E agora, para definir o final, a gente encosta aqui no canto do nariz, no final dos olhos e faz outra marcação aqui no final. Temos os 3 pontos de base que a gente pode usar para fazer a sobrancelha. Agora eu vou vir começando a limpar, limpando primeiro essa parte de cima. Como eu falei para vocês, no começo da sobrancelha aqui, eu costumo deixar ela um pouco mais fina, principalmente na parte de cima, né? A parte de baixo eu tiro menos, deixo o mais natural possível, mas na parte de cima eu deixo um pouco mais fina, que é para quê? Pra gente valorizar essa parte do meio da sobrancelha aqui, ó. Se a gente deixar essa parte mais alta, essa parte aqui não vai ficar muito realçada, vai ficar uma sobrancelha mais reta. Então, eu deixando essa parte do começo da sobrancelha um pouco mais fina, pouca coisa aqui que eu tô falando, tá? Essa parte aqui já vai realçar um pouco mais. Então, essa é a ideia. Afinei um pouco o começo. Agora no meio aqui a gente vai deixando mais largo. Cheguei aqui na parte que a gente já deixou de marcado aqui pra gente fazer o arqueamento da sobrancelha. Agora começa a descer aqui, ó, como eu falei pra vocês na outra. Desci aqui, agora eu vou começar a limpar a parte de baixo. Como eu falei para vocês, no começo aqui, eu tiro pouco
para não tirar muita naturalidade dessa sobrancelha. Se tirar demais aqui no começo já não fica muito legal, então a ideia é só tirar esse excesso mesmo. Vou limpar aqui essa parte de cima. E aí aqui, ó, do meio, eu já começo a tirar um pouquinho mais para dar uma arqueada nessa sobrancelha. E depois eu começo a descer até fazer o encaixe lá no final da sobrancelha. E aí depois de ter limpado a parte de cima, a parte de baixo, agora eu venho aqui definindo o começo da nossa sobrancelha. E pessoal, eu fiz essas marcações aqui só para, né, servir como base para vocês pegarem mais noção. É lógico, no dia a dia a gente não costuma fazer essas marcações com os lápis, mas a gente já tem essas marcações, né, gravadas na mente, então já ajuda demais. Aí aqui, ó, um exemplo nessa parte do meio, como eu sei que a direção dela tem que ser, né, nessa direção aqui, ó, do começo do nariz do nosso cliente, então eu imagino aqui uma linha imaginária, e aí aqui na sobrancelha eu venho tirando só o excesso do que passa dessa linha imaginária que eu crio. Então essas bases ajudam demais a gente fazer uma sobrancelha top. Então, depois da gente ter feito essa limpeza, agora eu venho com a nossa tesoura e eu venho penteando aqui, escovando toda essa sobrancelha para cima, e eu venho tirando só esses excessos aqui, ó, desses fios grandes que estão passando por cima do desenho da sobrancelha. Na outra a mesma coisa. O nosso cliente pediu pra gente fazer um risquinho, né? Então vou aproveitar aqui que a gente já tá gravando o vídeo para mostrar um pouco também como eu faço. Não sei se vocês perceberam, mas ele já tem uma marca aqui, ó, já tá falhadinha aqui. Ele já fazia o risco e ele quer acender aqui nesse mesmo lugar. Então eu venho com a nossa máquina de acabamento. Quando a sobrancelha tá grande assim, ó, é sempre bom a gente vir usando a máquina de acabamento para marcar primeiro, né? Ainda mais a sobrancelha dele que é bem cheia, então se vier direto com a lâmina vai ser complicado de você conseguir fazer um risco bem preciso, né? E fino. E a ideia na sobrancelha é a gente fazer o risco preciso e o mais fino possível, né? Na maioria das vezes os clientes não gostam que a gente faça um risco mais grosso, né, na sobrancelha. Então a gente fez a nossa marcação aí com a máquina de acabamento. E já aproveitando, né, para mostrar para vocês, essa máquina de acabamento aqui, a Fosse Ultimate, da Fosse Barber. Eu indico ela para vocês pela precisão e pela potência dela. O motor dela é de 6.500 RPM. A autonomia dela é de 3 horas. Então, mano, uma máquina muito top. Além do corte dela ser muito preciso e muito rente, como vocês viram aqui, ó.
Fica um risco bem preciso mesmo, bem rente, bem raspado. Então facilita demais. E quando eu venho usando a lâmina aqui, ó, é só para limpar pouca coisa mesmo, porque a máquina de acabamento já fez quase todo o trabalho. Então indico para vocês, tá? Essa máquina aí se vocês quiserem se interessarem por ela, né, tem o nosso código de desconto aí que eu vou deixar na descrição. Se vocês quiserem comprar, é só ir no site lá da Force Barber e colocar o nosso código de desconto lá que você vai ganhar 10% de desconto, tá? Então, top demais. Essas máquinas da Force Barber, ela já tem um custo-benefício bom demais. E com o nosso código de desconto aí ainda vai ajudar mais ainda vocês. Vim limpando aqui o nosso risco. E é isso, esse é o nosso resultado. Sobrancelhinha top, bem limpa, um desenho bem mais arqueado do que o que estava naturalmente, né? Mas sem afinar demais a sobrancelha do nosso cliente. E como vocês podem ver, essa parte de cima aqui, ó, que tinha sido raspada e acabaram tirando um pouco a parte de cima, ela vai crescer, né? E vai valorizar mais ainda essa sobrancelha dele. Então, depois ela vai ficar mais arqueada, mais preenchida, um pouco mais larga, e essa é a ideia, né? Como é uma sobrancelha masculina, a gente não quer deixar ela muito fina, mas também deixar um desenho bem top, bem arqueadinho. Então é isso. E é isso aí, família, esse é o resultado da nossa sobrancelha aí. Já deixa aquele comentário sobre o que você achou das dicas aí, o que você achou do vídeo. Passamos aqui algumas dicas de como você fazer uma sobrancelha top e sem afinar demais a sobrancelha do seu cliente aí, né? Porque na maioria das vezes os nossos clientes, né, que são masculinos, eles gostam de fazer uma sobrancelha top ali, mais arqueada, bem desenhada, mas sem afinar demais. Então, é isso aí. Já deixa aquele like para ajudar na entrega dos vídeos aí, já se inscreve e ativa o sininho para vocês não perderem os próximos conteúdos. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.